Jornal das 6. Falando agora de eleição municipal em Natal, o prefeito Álvaro Dias e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, candidato do PSD à prefeitura, trocaram farpas durante o fim de semana. Em vídeo publicado no Instagram, Álvaro Dias disse que não entendeu o porquê das críticas que a gestão de Carlos Eduardo, sobretudo até porque há pouco tempo o ex-prefeito lutava para ter o apoio dele. O ex-prefeito respondeu em um evento na Zona Sul de Natal quando afirmou que, abre aspas, o deputado Paulinho está escondendo Álvaro Dias, fecha aspas, porque, abre aspas, Álvaro é extremamente rejeitado pela população por conta de uma gestão péssima, fecha aspas, abre aspas. O Paulinho sabe que a presença de Álvaro só pioraria a situação, então prefere mantê-lo longe dos olhos do povo, fecha aspas, disse o ex-prefeito. Essa confusão aí é o seguinte, porque nós acompanhamos aqui de perto, durante meses e meses, a batalha de Carlos Eduardo para ter o apoio de Álvaro Dias. Tentou de todas as formas levar o prefeito Álvaro Dias, e Álvaro decidiu por Paulinho Freire. E aí agora Carlos Eduardo está metendo o pau na gestão que ele queria o apoio de todas as formas. Então mais ou menos isso é uma discussão política. Tem uma grande coisa, Enio, que minha percepção é que depois que começou a propaganda eleitoral gratuita de rádio e de TV, a temperatura da eleição aumentou muito, mas aumentou muito. A gente tinha um quadro bem assim frio aqui em Natal, e aí depois que começou o programa mudou. Há um acirramento grande já na disputa aqui de Natal. Carlos Eduardo, que vendia, que era uma espécie de, ia ser um WO, que ele era o prefeito eleito, essas coisas todas, já não é mais assim o quadro, e a gente consegue observar isso no cotidiano da gente, andando nas ruas, conversando com as pessoas. A eleição de Natal começa a apertar. Fala, Dinarte. Eu tenho uma dúvida muito. Até um dia desse a gente estava vendo, a gente vê ainda, como para boa parte do eleitorado de Natal ainda estavam indissociadas as figuras de Álvaro Dias e Carlos Eduardo. Os dois eram vistos por boa parte do eleitorado como conjunto, a mesma coisa, que estavam na mesma gestão, participaram da mesma gestão, fizeram a mesma gestão. Só que o povo não sabe, quem sabe é a gente que cobre política, que o ex-prefeito tentou até onde pôde o apoio do atual prefeito para a sua campanha. O povo não sabe disso. O povo sabe de duas coisas. Eles dois são a mesma pessoa, né? Fato 1. E fato 2, os dois estão brigando. O que aconteceu? Aí a história de ele veio atrás de mim é que precisa ser melhor contada. Porque as pessoas não têm essa ideia. Elas só sabem que algo aconteceu entre os dois, que eram juntos, e agora trocam farpas. E perceba, na hora em que o prefeito para a programação dele, porque, gente, é uma coisa básica. Se eu recebo um ataque, eu vou elaborar a resposta, inclusive silêncio para ignorar, baseado, a ciência política mínima diz isso, baseado em vale a pena responder, isso aqui é relevante. O fato de ser um prefeito por si só é relevante, mas tem outros componentes envolvidos na estratégia de comunicação da resposta, especialmente esse uso de o candidato Paulinho quer esconder o prefeito. Essa comunicação mostra como o ex-prefeito vai tentar o máximo possível polarizar nesse ponto, porque ele vai utilizar a seguinte lógica: olha, o lado de lá eu represento uma coisa que vocês sabem o que é, que vocês me conhecem, e o lado de lá representa uma coisa que vocês rejeitam. Ele está tentando passar essa comunicação. Caberia então agora aos adversários contar melhor a história de que quem ele está condenando foi quem ele apoiou, fez parte da gestão e tentou obter o apoio até um dia desse. E aí, quando não conseguiu, começou a focar nas coisas que agora ele diz que são erradas. Breno. Eu não vou repetir os comentários dos colegas da bancada, mas tem me chamado a atenção a respeito principalmente dos programas de TV e rádio
na propaganda eleitoral, depois começou, a troca de farpas que eu imaginava que não iria acontecer entre Natália e Carlos Eduardo. Eu imaginava que um fosse ali suavizar com o outro, mas Natália começou com os dois pés e as duas mãos em Carlos Eduardo, até então ele não estava respondendo, e eu comecei a ouvir hoje, nas inserções dele, ele já respondendo. Ele já citando Natália como a candidata da governadora, o que ele era o candidato da governadora há 2 anos, era ele o candidato da governadora. Ele falando, a candidata da governadora bate em mim, o outro é o candidato do prefeito que bate em mim, e eu sou o candidato de Natal, entre aspas, o candidato do povo de Natal. Natália, por sua vez, nas inserções, 90% delas batendo nas falhas deixadas, nas lacunas deixadas pelas gestões anteriores, especialmente em uma ou outra inserção. Ela cita gestões e aí coloca Paulinho como membro de gestões passadas, ele foi vice-prefeito de Micarla, mas em 90% das inserções dela é batendo nas antigas gestões de Carlos Eduardo. E a gente comentava aqui, antes das chapas na rua, que em havendo um segundo turno, se caso seja Paulinho versus Natália, ou Paulinho, a gente considerando essa hipótese, Paulinho versus Natália ou Paulinho versus Carlos Eduardo e Natália iriam se apoiar. Quem não fosse para o segundo turno iria apoiar quem está no segundo turno. E a gente imaginava uma campanha morna entre eles dois. E não está sendo morna. O que nos dá ainda mais, aguça ainda mais a curiosidade para saber como será um segundo turno em caso desses cenários que a gente citou se confirmarem. Será assim, ó. De um segundo turno de Paulinho contra um dos dois, qual vai ser o discurso desse outro que ficou para trás, já que bateu tanto no primeiro turno? De uma forma resumida, você acha um erro, no caso, a campanha de Carlos Eduardo está respondendo a esses ataques de Natália? Seria mais ou menos isso, porque o público, o eleitor de Natália tende a votar em Carlos Eduardo no segundo turno? Seria mais ou menos por causa disso? A lógica diz isso. Carlos Eduardo, nas pesquisas, ainda aparece na liderança. Então, assim, em tese, ele não precisa bater em Natália. Basta, assim, ele tem como se defender, mostrar o que ele fez e tal, e não bater de volta. Natália tem que bater porque ela está lá atrás, ela precisa ganhar votos, ela precisa tirar votos de quem está na frente para tentar chegar no segundo turno. Ela aparece em terceiro lugar. Para ela bater é até plausível. Para ele bater de volta, não. Essa é a minha visão, porque quer queira, quer não, ele vai querer o apoio e os votos de Natália num hipotético segundo turno, se ele for. Mas, Breno, é que houve alguma coisa da campanha de Carlos Eduardo que a gente ainda não pode avaliar nesses últimos 5, 6 dias, porque dá a sensação que acendeu uma luz vermelha na campanha dele, né? Que há uma preocupação, e eu não vejo essa batida tão grande dele não, porque, por exemplo, ele começou hoje. Por quê? Porque ele está vendo alguma movimentação totalmente diferente que não existia, porque, por exemplo, o maior cabo eleitoral de Natal chama-se Fátima Bezerra. Quem for contra Fátima já é uma grande coisa, porque Fátima por mais de 70% do eleitor de Natal reprova a gestão da governadora Fátima Bezerra. E a gente vê uma preocupação de Carlos Eduardo muito grande em relação a usar isso. Por quê? Porque também a gente não pode esquecer, esse Carlos Eduardo que queria Álvaro, hoje bate em Álvaro, esse Carlos Eduardo que há 2 anos era o senador de Fátima, e Fátima governadora Carlos Eduardo, agora está falando da gestão. O grande problema é que fica a sensação que a gente não sabe qual Carlos Eduardo, se é Carlos Eduardo, se é Carlos Eduardo Alves, quem é que está nessa campanha, porque é um candidato que vem sempre mudando. Agora, como também mudou o comportamento dele. Está tendo alguma coisa que fez a campanha de Carlos Eduardo mudar a postura desses últimos dias. E a gente vai ver nas pesquisas futuras o que é que está acontecendo depois do começo do programa eleitoral gratuito.